comecei o projeto de pesquisa, quando eu comecei lá na UFSB no doutorado, inicialmente o projeto de pesquisa era sobre a reforma trabalhista. Eu queria ver como a Justiça do Trabalho ia recepcionar realmente a reforma trabalhista, ou seja, em que aspectos Hum, ela ia dizer que era constitucional ou não. E daí, como lá é um doutorado interdisciplinar, eu comecei a ter contato com algumas disciplinas de antropologia. E então, hum. quando eu tive conhecimento, né, desse método de pesquisa etnográfica, eu fiquei encantado e o assunto do momento era e ainda é a uberização. Então, eu fiz essa associação entre você mostrar para os tribunais que existe uma subordinação no trabalho dos motoristas de aplicativo e o meio de prova não seria o meio de prova tradicional que a Justiça do Trabalho utiliza, que é a testemunha ou documento, mas sim uma imersão em que um pesquisador ele trabalha como um motorista para demonstrar quais são as formas de controle da plataforma sobre os empregados. Foi assim que surgiu essa, Hum. essa ideia. E como é que foi o resultado prático disso? Hoje em dia existe um represamento muito grande, né? Os motoristas que são demitidos da plataforma, poucos acabam entrando na justiça. São várias Hum. explicações para isso, né? A própria reforma trabalhista desestimulou muita gente a procurar a justiça do trabalho. Por causa daquela Além história de ter que pagar as custas, né? de Isso é honorários para assustador mesmo, contas, é. custas, perito. E assim, a Uber ela tem uma estratégia muito agressiva que tenta fazer, quando a Uber ela percebe que vai perder uma ação, ela se antecipa, paga valores altos a esse trabalhador para não deixar a Justiça do Trabalho decidir, né? Então, isso tem um nome que chama jurimetria, né? Ou seja, o mesmo Hum, algoritmo que controla o aplicativo, eles têm um algoritmo também para controlar as reclamações trabalhistas. Então, eles se uhum. antecipam e, com isso, eles têm conseguido bloquear as reclamações trabalhistas. Mas, assim, uma coisa que eu acho que foi um achado também da pesquisa é a gente entender por que o motorista de aplicativo ele não entra na justiça. Porque, por mais que ele esteja insatisfeito com a plataforma, ele pode deixar de rodar, ele pode deixar de ganhar dinheiro com a plataforma. Mas é muito importante para ele manter o cadastro, porque mesmo que ele consiga um emprego que pague um, dois, três salários mínimos para ele, ele não sabe do futuro. Então, se no futuro ele vier a ficar desempregado, para ele é preferível manter esse cadastro, porque ele tem o carrinho dele, ele vai continuar a trabalhar, do que ele simplesmente pedir o descadastramento, entrar com a ação na justiça, correndo o risco de nunca mais ter essa oportunidade, digamos assim, de emprego, sabe? É um jeito de você não condenar a empresa e não criar jurisprudência em cima de alguma, de algum fato. Agora, a sua pesquisa pode, contornar esse problema de alguma maneira? A minha ideia, além do ponto de vista científico, né, de trazer isso para a academia, é também, de alguma forma, influenciar os tribunais, né? É porque hoje o principal argumento para os tribunais não reconhecerem o vínculo dos motoristas é entender que não existe subordinação, é entender que como ele trabalha a hora que ele quer e ele aceita a corrida que ele quiser, isso não é uma subordinação. Mas o que a pesquisa permitiu compreender é que essa é uma modalidade de pagamento, que é o salário-tarefa, o salário por produtividade, que é muito comum em outras carreiras, em outras profissões, e que isso nunca impediu o reconhecimento do contrato de trabalho. Então, é até Hum. uma forma inteligente do empregador ele fazer uso dessa dinâmica de pagamento, porque o trabalhador ele tem uma falsa sensação de autonomia, imaginando que a qualquer momento ele pode interromper a jornada de trabalho dele, mas assim, o que é mais irônico disso tudo é que se por um lado eles têm essa sensação de independência, por outro lado, todos os motoristas entrevistados trabalham 12 horas ou mais por dia. Então, eles não percebem que isso é falso, né? Que isso então, a ideia foi justamente mostrar que a forma como a Uber ela controla esses trabalhadores, como ela dá ordens, como ela disciplina esses trabalhadores, é uma forma de controle que é usada por qualquer outro patrão. Então, nesse aspecto, ela não se diferencia em nada e, assim, na minha perspectiva, os tribunais estão interpretando o fenômeno de forma errada.
Sim, caindo na propaganda que eles fazem, né. Esses Exatamente. termos que você usa, né, de como é que é? Deixa eu ver aqui, que eu já esqueci. Pedagogismo, É, incentivismo, pedago incentivismo, essas coisas tarefismo. é uma coisa tarefismo, são termos já comuns ou você está criando isso? Eu Você estou criando isso, né? Eu, hã, pela minha pesquisa, pelo meu levantamento bibliográfico, e eu vi autores aqui do Brasil, da hum, Europa e alguns americanos. Eu não vi esses, por isso que eu botei esse sufixo ismo ao final, né? Mas eu ainda não vi. É uhum, lógico que existe a dinâmica do salário-tarefa em outras atividades, mas assim, o pedagogismo, o obscurantismo, o estelionato que a Uber faz, eu ainda não vi uhum. ninguém falar exatamente com essas palavras. Mas assim, qualquer texto sobre uberização, você vai ver aspectos, fatos relacionados a essas categorias, mas não com esse nome. Sim. Esse problema, por exemplo, toda a dificuldade em torno de você avaliar esse vínculo que existe com os profissionais, de ter uma visão clara, tem como centro os algoritmos, né, esses robozinhos Uhum. de interpretação de dados, que é o mesmo problema na comunicação, é o problema da hiperconectividade, vamos dizer assim, certo? Você acha que é possível ter algum tipo de controle? Esse aspecto eu penso como o Vitor Filgueiras, o Ricardo Antunes, né? A gente não pode fetichizar a máquina ou entender que o algoritmo ele é algo que não tem controle. Então, a minha pesquisa ela foi, por exemplo, nos inquéritos do Ministério Público sobre Hum, contra a Uber. E o gerente da Uber, o que que ele diz? Esses algoritmos, eles são modulados de cidade para cidade. Então, você cria o algoritmo, mas você tem formas de você alterar e dizer assim, não, o valor da corrida é esse, a demanda agora vai ser essa, o custo vai ser esse aqui. Então, tudo que é tecnológico é um invento humano, né? E como um invento humano, ele pode ser adequado às necessidades dos seres humanos. Então, o algoritmo ele não se controla por si só. Qualquer aspecto técnico do algoritmo pode ser alterado. sim, mas eu estou falando de uma coisa anterior, na sua criação mesmo, né, Uhum, porque ele tem acesso, por exemplo, no caso da comunicação social, assim, na comunicação das comunidades e dos grupos sociais, ele tem acesso a dados muito sensíveis e uhum, manipula esses dados sensíveis. Eu não consigo enxergar um pouco ainda como fazer uhum. isso sem proibir o uso, que eu acho também que é inviável. Sim. Eu vejo o algoritmo da Uber como uma ferramenta de gestão. Então, a Hum, arquitetura do algoritmo da Uber, ela tem uma finalidade que é ela fazer uso dos dados, esses dados sensíveis que você fala, e você vai usar esses dados sensíveis para atender a uma demanda, que é a demanda do transporte de passageiros. Então, eu acho que, para você ver, Lilian, a Uber tem 1 milhão de motoristas de aplicativo cadastrados no Brasil, e a Uber tem pouco mais de 3 milhões de motoristas de aplicativos cadastrados no mundo. Ou seja, 1 milhão da força, um terço da força de trabalho da Uber está é concentrada. brasileira. E aí, se a gente se colocar do ponto de vista da Uber, a Uber, ela não consegue fazer uma gestão dessa mão de obra sem o uso do algoritmo. Então, o algoritmo para ela é essencial. Então, essa ferramenta é essencial, mas eu não sei se é exatamente o que você perguntou, mas eu acho que ela consegue modular e alterar a arquitetura desse algoritmo quando ela quiser. Agora, se você me perguntar assim, a sociedade vai conseguir escapar dos algoritmos? Aí eu não sei, mas eu acho que sempre dá para humanizar a utilização do algoritmo. Seria, na verdade, regular a utilização. Eu acho que o Estado tem totais condições de fazer essa regulação e entender quais são os limites, né, de até onde pode ser algoritmo, até onde pode não ser, onde está proibido. Você veja no caso dos motoristas de aplicativo. Alguns me relataram o seguinte, que tem um aspecto que é vantajoso em você não ter um patrão de carne e osso.
é justamente o aspecto de você não ter que lidar com as idiosincrasias do seu patrão. Então, Sim. quando o aplicativo lhe dá uma ordem, é lógico que, geralmente, essa ordem é uma ordem autoritária e que vem com a aparência de que é algo automático, né? Que ninguém está dando aquela ordem. Mas, para muitos trabalhadores, isso é uma grande vantagem, porque, assim, não tem cara feia, não tem tom de voz grosseiro, ríspido. Então, eles enxergam isso também como uma vantagem em você ter um Mas não tem aplicativo. flexibilidade nenhuma, né? Sim, exato. E, assim, no contexto dos trabalhadores, isso é algo extremamente prejudicial, porque atrapalha esse sentimento do coletivo, né? Então, o seu chefe é uma máquina, você trabalha isolado, competindo uns com os outros, né? Então, isso vai isolando cada vez mais esses trabalhadores, enquanto classe. Tá certo. Então, assim, você acha que a sua expectativa é que os seus achados nessa pesquisa ajudem a melhorar a interpretação que a justiça está fazendo desses contratos. E isso Exatamente. leva um tempo, né? Isso leva bastante tempo. O governo Lula sinalizou ontem ou anteontem dizendo que a ideia dele é regular, né? Ah, E aí existem várias formas de regulação. Existe o que está acontecendo hoje, onde eles são considerados autônomos e uhum, praticamente não têm direito trabalhista nenhum. Existe uma outra forma de regulação, que é via contrato de trabalho e assinatura da carteira, e existe uma regulação que eles dizem que é a regulação intermediária, que é hum, você garantir alguns direitos, outros direitos ficariam excluídos, e muito provavelmente seria assim: a partir de X horas de trabalho por mês, você vai ter o seu vínculo reconhecido. A hum, partir do terceiro mês de trabalho, o seu vínculo vai ser reconhecido, por entender que esse tipo de trabalho é um trabalho que tem um pouco mais de autonomia. Só que o que hum, que acontece? Esse tipo de legislação já foi tentada na Itália, na Espanha, hum, é hoje no Canadá, e isso não dá certo. Por quê? Porque isso é como se a gente estivesse imaginando que o padrão de direitos do trabalhador com carteira assinada fosse um padrão muito alto e você pudesse admitir rebaixamentos do padrão, sendo que o sim. nosso padrão de carteira assinada já é um padrão extremamente baixo, somente com direito ao salário mínimo, com muito tempo de contribuição para uma aposentadoria. Então, o que hoje a nossa legislação assegura é um direito mínimo, básico. Se vier uma regulação, uma legislação que seja abaixo desse padrão, que hoje é o padrão da CLT, muito provavelmente, não somente as plataformas digitais, mas todos os outros empregadores vão começar a dizer: não, peraí, essa faxineira aqui, ela tem autonomia, eu não preciso de um patrão, ela já sabe o que vai fazer, o algoritmo dá a ordem para ela. Esse médico, esse advogado, Hum, essa jornalista, ninguém mais vai precisar de ter carteira assinada. Então, é um risco muito grande você abrir essa brecha para motorista de aplicativo, dizer que é uma subordinação que é mitigada, e com base nisso você permitir um padrão de direitos que seja inferior ao atual. o argumento deles é que não ficaria competitivo, né? O custo ficaria muito alto. Você Uhum. chegou a fazer algum estudo sobre isso? Sabe se é uma alegação justificada, Então, considerando que a nossa CLT já está bastante desidratada, né? os dados de faturamento, aqui no Brasil, a Uber, ela é uma sociedade limitada, né? Hum, Então, ela não tem, e assim, ela é uma sociedade limitada, cuja propriedade é da Uber situada na Holanda, e muito provavelmente a Uber situada na Holanda vai ser é de outro. sediada nos Estados Unidos. Uhum. Então, os dados de lucro da Uber Brasil não são divulgados. Então, a gente imagina que ela tem um lucro muito bom, porque ela já está no mercado há mais de 6, 7 anos aqui no Brasil, e ela faz investimentos muito grandes em publicidade, marketing, escritórios de advocacia. A sede dela fica em São Paulo, parece que ocupa um andar inteiro, mas assim a gente não sabe exatamente qual é o lucro dela, qual que é o faturamento. O que eu sei é do ponto de vista do trabalhador, né? Os riscos são completamente compartilhados com esse trabalhador, o custo da manutenção, da depreciação, do seguro do automóvel, dos impostos, das multas, sem contar o próprio combustível, lavagem do automóvel. Então,
todos os riscos são suportados por esse trabalhador, a, o lucro da Uber, muito provavelmente, é muito grande, e supostamente quem se beneficia disso são os passageiros, né? É o mercado consumidor que viu a tarifa do táxi ser rebaixada, migrou para a Uber, justamente porque os valores são mais atrativos, e me parece que a estratégia da Uber, e ela já está conseguindo isso, é monopolizar o mercado, e a partir do momento em que ela monopolizar o mercado, aí sim ela vai poder incrementar as tarifas dela, porque ela não vai ter mais nenhuma concorrência. Então, assim, para o trabalhador é extremamente deficitário, né, o valor que ele recebe. Em alguns Sim. casos, ou ele empata o dinheiro, né, ele fica zerado. Por quê? Porque normalmente ele não considera esses custos que eu estou falando, depreciação, manutenção, seguro. Então, como ele pensa assim? Como é que eu penso o trabalhador, o motorista de aplicativo? Eu já tenho o carro. Independentemente de eu ter esse carro, de eu trabalhar com esse carro ou não, eu já vou ter essas Já despesas. vai ter a despesa, né? Por que que eu vou considerar isso como um compartilhamento dos riscos da Uber comigo? Então ele pensa assim, não, isso aqui não tem nada a ver. Eu só tenho que abater o que eu gasto com combustível, troca de pneu, porque isso aqui, custos de propriedade, custos de manutenção, eu já teria de qualquer jeito. E aí a Uber incentiva ainda mais isso na cabeça do trabalhador e ele só abate a gasolina e pensa, estou tirando R$ 2.000, estou tirando R$ 3.000 por mês. Está ótimo. É, não é isso, né? Imagina. Não é isso. E o mais curioso é assim, alguns desses eram trabalhadores com carteira assinada, ganharam o dinheiro da rescisão, ou seja, os tempos, ganhou seus 10, 20, R$ 30.000 de rescisão. O que que ele faz? Ele compra um Compra o carro carro. financiado. E daí ele está com um carro financiado, ele tem que pagar uma parcela de R$ 500 a R$ 800. O que que ele faz para pagar a parcela do carro dele? Ele vai rodar Uber. Aí ele rouba da Uber para pagar a parcela do carro, para botar um dinheirinho de casa, com a expectativa de conseguir um emprego. Mas o que que eu estou percebendo? Essa rotatividade que era alta na Uber, enquanto o desemprego se mantiver em alta, ela não vai terminar, Ele porque vai as ficar, pessoas, vai se consolidar lá. eles estão ficando cada vez mais presos e não estão percebendo, os anos estão passando, eles continuam rodando, continuam reclamando, mas eles não conseguem sair desse ciclo vicioso. E a ideia inicial, não sei se você se lembra da Uber, assim, o que, né, a proposta que eles faziam era de você monetizar o seu bem que fica parado na garagem. É, Isso. as propagandas que a Uber faz são sempre nesse sentido, né? Aproveite, né? Monetize o seu patrimônio, rode no seu tempo livre, né? É, exatamente. Conheça pessoas na cidade, né? Tenha um Uhum. trabalho que é divertido, mas a realidade é completamente diferente. É um trabalho que envolve muitos riscos, risco de colisão de carro, risco de briga no trânsito, risco de violência, e quando não, você passa muito tempo ocioso, mas como você não tem um abrigo, você não tem o lugar, né? A Uber ela é incapaz de ter pontos onde esses motoristas podem aguardar, tomar uma água e fazer suas necessidades. Então você vai ficar ou num posto de combustível ou na rua mesmo, você vai ficar completamente ao Deus dará, aguardando a próxima corrida. Então, se o motorista opta por recusa, opta sim, né? Ele é uma estratégia de sobrevivência, ele recusar algumas corridas para bairros perigosos, ou Uhum. recusar algumas corridas em que ele já sabe de antemão que vai ter prejuízo. Então, se ele opta por isso, ele vai ficar muito tempo ocioso dentro daquele carro ali, e é um tempo de trabalho, né? É um tempo da vida dele que ele está desperdiçando Sim, ali. Então, essa propaganda da Uber, ela é enganosa. Por isso que eu falo a expressão estelionato, né? Porque há um engano muito claro. É lógico que a Uber, como ela tem acesso aos dados de todos esses trabalhadores no Brasil, ela sabe que isso não é um espelho da realidade. Para mim, o mais difícil é que nós, da área jurídica, é. a gente é acostumado a trabalhar assim, ó, numa É, cadeira, num ar-condicionado. Então, no para a gente silêncio. Então, assim, a gente não tem esse trabalho de cobertura que vocês fazem, jornalística, né? Então, para nós,
cair na realidade, assim, cair no chão, na estrada, e toda hora tá com um passageiro dentro do carro, isso, de alguma forma, transforma. É uma experiência que é transformadora, sabe? Então, Olha, hoje eu ainda pego o Uber. Hoje, eu, como passageiro de Uber, eu sou um outro passageiro. Então, o que que mudou na sua postura? o que que mudou? Por exemplo, essa forma de ranqueamento, de você dar uma estrela, aí já É, vale para você também, Lilian. é, Isso, para nós, passageiros, é extremamente cômodo. Você avalia o serviço, você gosta, você não gosta, e ele vai ter o feedback dele, e com base nesse feedback, ele vai se corrigir ou não. hum, Lilian, essa é uma forma de avaliação tão injusta, tão covarde, que você não pode ter, assim, tão injusta, covarde, infantil, porque é um retorno que você dá para uma prestação de serviço que não é um retorno verbal. Você não pode verbalizar a sua insatisfação diretamente ao motorista. Você faz uso de uma plataforma para transmitir a ele uma nota do serviço, uma nota dessa que é extremamente subjetiva, que vai do humor nosso de passageiro naquele momento, e o que é pior, a gente, enquanto passageiro, a gente não consegue medir a repercussão que aquela nota causa no motorista. Então, só para você ter uma ideia, eu estava habilitado a rodar Comfort. hum. E como eu estava habilitado a rodar Comfort, são passageiros de um nível superior. E isso era muito bom para mim, porque eu fugia dos bairros perigosos rodando Comfort. Comfort. Então, era uma estratégia para eu não precisar sempre estar em bairro perigoso. Só que a Uber, ela é tão maquiavélica nesse aspecto, que se você não tiver pontuação boa o suficiente para ser comfort, ela te elimina da categoria comfort. Então, e aí eu transportei passageiros que me deram a nota mínima, que é uma Hum, estrela, e se eu tivesse mais uma nota mínima, eu voltaria para a categoria Uber X. E aí eu ia ter que rodar de novo, no geral, assim, de olho fechado aqui em hum. Salvador. Então, essa pontuação causa tanta repercussão no trabalhador, e ele sente tanto isso, e a gente, enquanto consumidor, enquanto passageiro, a gente não percebe que ali É do um outro lado joguinho, né? É visto como um joguinho. é preciso intervir, porque não houve nenhuma discussão, né? Isso são aspectos que nunca foram democratizados, né? Ninguém E nunca eu perguntou ao não. cidadão, ao motorista, se ele quer que